Olá, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus esteja com vocês e suas famílias. Hoje é o tempo oportuno para o abençoado estudo da Palavra de Deus e isso é motivo de muita alegria. Então, sem mais demora, pegue papel e caneta e tome nota, porque em nosso estudo de hoje vamos conhecer sobre os dons de ministério. Meus amados irmãos, antes de entendermos o que são dons e conhecermos quais são eles, desejo iniciar a introdução do estudo de hoje com uma metáfora. Gosto muito de usar analogias, parábolas e metáforas para facilitar a compreensão e enriquecer o assunto em questão. Essa metáfora se chama a metáfora da gaivota e a utilizo com meus clientes em algumas sessões de coaching. Então, abra sua mente e seu entendimento e me acompanhe com bastante atenção nessa metáfora. Uma gaivota voa em uma ilha pedregosa, vulcânica, com chuvas, nuvens, vento, tempestades e raios. Essa gaivota voa sozinha e com dificuldades no seu dia a dia. Ela é jogada contra penhascos, contra o vento, é jogada contra outras gaivotas. Ventos e ondas fortes tentam engolir a gaivota quando ela está pescando. E o mar, por ser revolto, não é claro. Por isso ela precisa mergulhar muitas vezes para pegar um pequeno peixe. Se arriscando e ousando, ela calcula a distância entre uma onda e outra. Tem dias que a gaivota não consegue pescar peixe. Tem dias que ela consegue pescar apenas moluscos salgados e ruins. E ela continua mergulhando dia após dia. Com o tempo ela fica cansada e se pergunta: por que tanto esforço? Por que tanta dificuldade? Certa vez a gaivota não consegue calcular a distância certa entre as ondas. Ela desvia da chuva, dos penhascos, dos ventos, mas não consegue desviar daquela onda. E ao mergulhar, a onda joga ela contra os rochedos. Ali, ela se viu machucada e ferida, e achou que não ia mais conseguir. A gaivota ferida pede ajuda, mas ninguém a socorre. Mesmo ela estando machucada, molhada e exausta, ela se levanta e continua a pescar. Ao final do dia, a gaivota volta para o seu ninho. Deitada, cansada, machucada e triste, ela pede mudança ao Deus das aves. Chorando, ela diz: Deus, muda minha vida. Deus, muda minha vida. Nessa noite, ela adormeceu sentindo paz no seu espírito. E em seu sonho, ela ouve uma voz envolvente e carinhosa dizendo: Vem, vem para o alto. Vem, vem, vem para o alto que eu vou te mostrar verdadeiramente quem és. Vem para o alto que eu vou mostrar as promessas que eu tenho para você desde a criação do mundo. Durante o sonho ela se alegra muito e reconhece aquela voz. Ela sente que está ouvindo realmente o Deus das aves. A gaivota acorda durante a madrugada e percebe, feliz, que tinha sonhado com o Deus das aves. Nesse momento ela escuta novamente a voz que estava no seu sonho, dizendo: Vem, vem para o alto. Vem, vem, vem para o alto que eu vou te mostrar verdadeiramente quem és. Vem para o alto que eu vou mostrar as promessas que eu tenho para você e todo o seu valor. Ela percebe que aquilo não era mais um sonho, era real. O seu Deus estava chamando-a para um sonho maior. Então ela decide sair do seu ninho. Nesse momento, um raio cruza os céus escuros. Aparece a chuva, o vento, o clarão, o frio e a tempestade. Mas mesmo assim, a gaivota decide que vai subir, que vai seguir aquela voz. Então ela escuta a voz mais uma vez dizendo: Vem, vem, vem para o alto que eu vou mostrar as promessas que eu tenho para a tua vida. Ela sai do ninho voando sem pensar. Vai feliz e não se importa com os desafios, porque ela sabe qual é a sua missão. Ela voa por horas e horas, fazendo o que nenhuma outra gaivota fez até então. Voando 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas, com entusiasmo, alegria e certeza de seguir a voz de Deus. Ao completar 7 horas de voo, ela olha para baixo e vê o quão alto ela está. E percebe que nenhuma outra gaivota conseguiu voar
por 7 horas e alcançar essa altura. Então ela olha para cima e uma fresta se abre nos céus. As nuvens vão se afastando e o céu vai se tornando todo azul. E ela continua sem perder a perspectiva da voz, até que ela vê um brilho intenso e ofuscante. Era desse clarão que vinha aquela voz. Ela vai se aproximando cada vez mais dessa luz e o brilho vai aumentando, aumentando. Era dessa luz que vinha a voz. O brilho vai desaparecendo até que ela vê uma linda e grande águia dourada. Aquela águia era o deus das aves. Então ela olha para o deus das aves com admiração, com amor, e percebe que o seu bico era inclinado para baixo, tal qual o bico do deus das aves. Ela percebe que a sua cabeça era branca, com penas longas, igual a cabeça do deus das aves. Ela vê que não tinha patas de gaivotas, e sim garras fortes e afiadas de águia. Ela vê que as suas asas eram grandes e longas e tinham 3 metros de envergadura, igual às asas do deus das aves. A ficha começa a cair quando ela olha nos olhos do deus das aves e percebe que eles eram iguais aos seus olhos. Então, ela entende que nunca foi uma gaivota e sempre foi uma águia. Ela entende porque tudo sempre foi difícil. Era porque ela viveu como uma gaivota. Ela sempre viveu como uma gaivota, mas na verdade, sempre foi águia. Agora, ela conseguia entender quem realmente ela era. E quando o Deus das Aves diz: minha filha, agora você sabe quem és. Eu te dou as promessas porque eu sempre estive contigo. Você veio para o alto com coragem e bravura. Você pagou o preço e agora eu vou te mostrar o caminho. Olha para baixo. A águia mostra a ilha e diz: olha, olha bem. Olha com o teu coração, olha com a tua alma, olha bem. Olha para baixo porque lá estão as tuas promessas. Olha para baixo. Ela olha para baixo e vê a ilha tenebrosa, cheia de chuva, frio, vento, mar revolto. Então ela diz: meu Deus, de lá eu vim e para lá não quero voltar. Então o Deus das Aves percebe que ela, mesmo sendo águia, não conseguia ver as suas promessas. O Deus das Aves passa as suas asas poderosas nos olhos daquela águia e logo escamas caem, escamas que impediam que ela enxergasse o que o Deus das Aves via. Então ela olha novamente para baixo e vê a ilha tenebrosa, separada apenas por uma cordilheira de montanhas do mais lindo paraíso tropical. Sol, céu azul, brisa suave, praias brancas, mar transparente e repleto de peixes, florestas, rios de água doce. O Deus diz: tudo isso eu preparei para você. Vá, que é todo seu. Vá e viva as minhas promessas. Naquele momento, aquela águia recém-reconhecida se lança em um voo como um tiro certeiro, como uma flecha que acerta o alvo. E quando ela abriu as suas asas, planou. Foi a primeira vez que ela conseguiu planar pacificamente sem ser sacudida pelo vento. Ela olha para o mar e vê o mar azul, repleto de peixes. Ela faz acrobacias no ar, ela começa a rir, a gargalhar, tendo dentro de si a certeza de que aconteceu. E ela usufrui desse momento. Ela dá um voo rasante e com as suas garras ela traz 3 grandes peixes. O primeiro ela come, o segundo ela guarda para o futuro e o terceiro ela doa para outras aves. E ali ela é a águia mais feliz do mundo. Então ela vai até o seu paraíso, olha para a maior das árvores e diz: é ali onde eu vou construir o meu ninho, é ali onde eu vou construir a minha família. E ela prepara um ninho para o seu amado e para os seus filhotes. Ela está vivendo as promessas de Deus e ela está muito feliz. Porém, algo no seu coração diz que falta alguma coisa. O que faltava era o seu clã, que tinha ficado do outro lado da cordilheira. E ela sabia que não conseguiria trazê-los obrigados, porém, podia convidá-los. Depois de 3 dias de descanso, ela voa em direção à cordilheira. Quando ela chega ao ápice da cordilheira,
consegue ver o pedaço da Ilha Tenebrosa. Muita chuva, vento, onda e frio. Mas, de uma forma audaz, corajosa e firme, ela vai em frente. Vai em cada ave do seu clã e para as aves que também não eram do seu clã. E diz: eu sei que você é livre, mas se você quiser, só se você quiser, você pode me seguir, porque eu vou para o paraíso que meu Deus me deu. Ao falar com cada uma daquelas aves, elas viram que ela estava diferente, que ela era realmente uma águia, que ela tinha mudado, e agora era uma nova ave, com credibilidade, confiança e força. Então a águia volta para o paraíso. Ao cruzar a cordilheira, ela olha para trás e vê que cada uma daquelas aves que a tinham seguido, e eram muitas aves, ao cruzarem a cordilheira iam entrando em metamorfose e iam se transformando também em águias. Então ela percebe que havia feito história. Ela percebe que havia mudado a vida de muitas aves do seu clã e de aves que também não eram do seu clã. E que agora, todas eram águias como ela. Aquela águia conduziu uma multidão a um novo estilo de vida. Lá do alto, ela pôde ver outras aves que estavam construindo ali suas vidas. Logo uma ave veio para compartilhar o seu ninho e, sem demora, outras aves estavam nascendo. Finalmente, aquela grande ave tinha a sua família, o seu lar, o seu companheiro e os seus filhotes. É uma linda história, uma linda história. Uma história de vida foi feita. E em todo caso, ela veio na frente e no alto. Ela estava em posição de destaque. Aquela águia e a sua família, sua descendência, brilharam e foram luz e sal por gerações e gerações. E no paraíso tropical, reinou a paz e o amor. Sabe, queridos, eu gosto muito dessa metáfora, pois em Deus ela fortalece as nossas crenças de identidade, de capacidade, de merecimento. Ela nos faz lembrar que devemos ser o que Deus disse que somos, e não como o mundo nos vê ou nos faz pensar que somos. Essa metáfora também nos ajuda a entender que Deus tem um propósito para as nossas vidas, ainda que não tenhamos descoberto que propósito é esse. Queridos, Deus nos criou em Cristo Jesus com essas crenças, com o nosso perfil comportamental, com talentos e dons para cumprirmos o propósito que Ele tem para cada um de nós. Fomos criados com certas capacidades, certos dons, que quando exercidas adequadamente trarão alegrias para Deus, para os outros e para nós mesmos. É o que nos diz Salmos 40, versículo 8. Com esses dons de ministério, dádivas do Senhor, que Ele tem distribuído conforme a sua vontade, será que temos alegrado o Senhor? Será que temos alegrado os nossos irmãos? Será que temos nos alegrado? Meus amados, hoje conheceremos melhor esses dons e o versículo-chave desse estudo está em Efésios 4, versículo 11, que nos diz: E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para mestres e pastores. O Senhor Jesus, ao subir, deu o que recebera, homens que haveriam de prestar serviço à igreja de um modo especial. Antes de escrever cada um dos grupos mencionados nessa passagem, é bom fazermos algumas considerações. Primeira, a intenção de Paulo não é nos fornecer uma lista completa de oficiais, como se pode ver fazendo um confronto com 1 Coríntios 12, versículo 28. A ênfase nessa passagem de Efésios 4, versículo 11, não é posta nos apóstolos, profetas e etc. como oficiais, mas como dons de Cristo para a sua igreja. Segunda consideração, o apóstolo Paulo, cujo coração se enternece pelos perdidos, conforme nos aponta 1 Coríntios 9, 22, não enfatiza aqui o crescimento numérico da igreja, mas antes seu crescimento em amor e em outras qualidades espirituais. Pode muito bem ser que o último requisito seja indispensável ao primeiro, ou seja, que o crescimento em amor e em outras qualidades espirituais seja requisito indispensável para o crescimento numérico. A terceira consideração é para que a igreja possa ser forte,
ela deve não só ter bons líderes, é o que nos aponta o versículo 11, mas também seguidores bons e ativos, conforme nos aponta o versículo seguinte, versículo 12, quando diz: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o versículo 11 está totalmente ligado ao versículo 12. E agora vamos para a quarta e última consideração. Aqui também implícita uma demonstração aos próprios líderes, ou seja, que os dons não lhes foram dados para o seu próprio bem pessoal, e sim o interesse do corpo de Cristo, que é a própria igreja. Então é importante reconhecermos que entre os cristãos temos uma clara divisão. Temos cristãos que são capacitadores e temos cristãos que são executores. Precisamos conhecer os detalhes ministeriais desses dois grupos de cristãos. E é exatamente para um desses grupos que esse verso 11 nos chama a atenção. Nesse verso, o apóstolo Paulo diz que Deus concedeu pessoas especialmente capacitadas pelo dom da graça de Cristo para que pudesse abençoar todos os outros cristãos que juntos compõem o corpo de Cristo. Nesse versículo-chave do estudo de hoje, fica claro que o Senhor concedeu à sua igreja pessoas responsáveis para liderá-la. Nas palavras de Jesus, conforme nos aponta Mateus 20, de 25 a 28, o líder, aquele que é o primeiro, aquele que é líder entre os irmãos, deve servir. Um dos aspectos importantes dessa liderança servil é o treinamento, a capacitação, a edificação de todos os cristãos para que desempenhem os seus ministérios, as suas tarefas previamente preparadas por Deus. Os verdadeiros líderes não só conduzem, dando e mostrando o rumo para onde deve caminhar, mas desenvolvem o potencial de cada membro da igreja para que possa agir com a possibilidade de edificar os outros irmãos. Por isso, vamos iniciar pelo dom de apóstolo. O termo grego usado para apóstolo quer dizer alguém enviado com uma missão. Os apóstolos tinham a característica de organizar novos grupos, novas comunidades, onde não existia testemunho do Evangelho. Os apóstolos de Cristo eram testemunhas oculares do Senhor ressurreto. Deve ser neste sentido que Paulo está usando a palavra em Efésios, referindo-se a si mesmo, lá em Efésios 1, versículo 1, e aos seus colegas apóstolos como tendo estabelecido os fundamentos da igreja, em Efésios 2, versículo 20, e capítulo 3, versículo 5. Bom, nesse sentido, então, não há mais apóstolos. Entretanto, podemos afirmar que há pessoas com ministério apostólico, que pode ser caracterizado por exercício da autoridade e liderança sobre um certo número de igrejas, serviço missionário pioneiro e implantação de igrejas. Paulo usa pelo menos 2 vezes essa palavra para descrever os apóstolos das igrejas, em 2 Coríntios 8, 23 e Filipenses 2, 25. Vamos conferir? Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e auxiliar das minhas necessidades. Nesse caso, são mensageiros enviados por uma igreja como missionários ou com alguma outra incumbência. E apenas uma vez a palavra apóstolo é aplicada a todo cristão individual, em João 13,16, que vai dizer o seguinte: em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Assim, todo cristão é tanto um servo como um apóstolo. O verbo apostelo significa enviar. E todos os cristãos são enviados ao mundo como embaixadores e testemunhas de Cristo. Segundo aos Coríntios 5:20 e Atos 1:8. Para participar da missão apostólica de toda a igreja. Então, amados irmãos, este não pode ser o significado em Efésios 4:11 e 1 aos Coríntios 12:28. Porque, nesse sentido,
todos os cristãos seriam apóstolos, ao passo que Paulo escreve que Cristo concedeu apenas uns para serem apóstolos. Resumidamente, podemos dizer que apóstolo, no sentido mais restrito, é alguém que testemunhou a ressurreição de Jesus. Há apóstolos missionários, pessoas enviadas para um trabalho especial. E, do ponto de vista, do sentido da palavra enviado, todos os crentes são apóstolos. Muito bem, então prossigamos agora para conhecer mais um dom, o dom de profetas. Paulo coloca os profetas em segundo lugar depois dos apóstolos. Associa apóstolos e profetas como tendo estabelecido o fundamento da igreja e recebido nova revelação da parte de Deus. Isso está lá em Efésios 2, versículo 30 e capítulo 3, versículo 5. Já o fundamento foi lançado e não pode ser mudado. Os profetas, assim como os apóstolos, não têm sucessores. Os profetas são os que chamam a atenção da igreja e a cada membro individualmente para obedecer à palavra de Deus. Assim como foi com Amós, quando profetiza sobre a Israel antiga e a dos últimos dias, nos capítulos 7, 8 e 9 de Amós. Assim também como o profeta Isaías advertiu e instruiu o rei Ezequias a pôr sua casa em ordem. Eles exercem o dom deles com base nos princípios bíblicos que devem ser obedecidos e respeitados. E lá em 1 Pedro 4, versículos 10 e 11, nos apontam isso. Então, nesse sentido bíblico primário, o profeta era um porta-voz de Deus. Jeremias 23, 16 a 32 explica muito bem essa questão. A sua palavra deveria ser obedecida por todos os crentes. Mais uma vez eu repito, nesse sentido, assim como no caso dos apóstolos, não há profetas hoje. Senão teríamos que acrescentar essas palavras à Bíblia, e isso é impossível. Pelo menos é o que nos diz Deuteronômio 4, versículo 2 e Apocalipse 22, 18. Porém, segundo alguns autores, não é nesse sentido restrito que esta palavra é usada em Efésios, Romanos e 1 Coríntios. E sugerem os seguintes significados. Primeiro, uma compreensão renovada da revelação bíblica. Segundo, uma capacidade para ler os sinais dos tempos, para denunciar os pecados sociais contemporâneos e fazer uma aplicação bíblica pertinente. Terceiro, uma capacidade de trazer aos descrentes a comunicação dos seus pecados e aos crentes edificação, exortação e consolação, conforme 1 Coríntios 14, 3 e Atos 15, 32. E por fim, pronunciamentos proféticos. Há uma posição adotada que afirma que Deus ainda levanta profetas e profetisas hoje que falam diretamente em seu nome e sob sua inspiração. Nesse caso, Stott aconselha que estes chamados pronunciamentos proféticos nunca podem ter um valor mais do que local e limitado, que devem sempre ser cuidadosamente testados pelas Escrituras e pelo caráter digno de quem fala, conforme 1 Coríntios 14, 29 e 37 e 1 Tessalonicenses 5, 20 a 22. Então, meus amados irmãos, profeta é tão somente um porta-voz. Fala o que Deus manda. Denunciar o pecado, a corrupção, a violência é missão profética hoje. Anunciar a mensagem de salvação é dever de todos. Muito bem, vamos para o próximo dom. O dom de evangelistas. O termo evangelista vem de uma palavra grega que significa aquele que anuncia as boas novas. Podemos citar evangelistas tais como Filipe, assim designado em Atos 21, 8, e sua atividade descrita em Atos 8, de 26 a 40, e Timóteo, lá em 2 Timóteo 4, 5. São missionários itinerantes de posição inferior a apóstolos e profetas. Filipe é mencionado primeiro como um dos sete eleitos para servirem as mesas, lá em Atos 6, 2. Timóteo era um dos assistentes e representantes de Paulo. Tomando o apóstolo Paulo como um grande exemplo de evangelista, esse dom parece ser ainda mais caracterizado. Observe. Primeiro, compaixão especial pelos pecadores perdidos. Olha o que nos diz 1 Coríntios 9, 16. Se anuncia o Evangelho,
não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Segundo, facilidade e espontaneidade na abordagem das pessoas. E temos um relato bem interessante lá em Atos 17, de 22 a 31. Depois confiram. Nessa passagem, Paulo fala aos atenienses, no meio do Areópago, sobre o Deus desconhecido. Lembra dessa passagem? Ela é rica, né? Vale a pena ver de novo nesse caso. Em terceiro lugar, resultados extraordinários como fruto da pregação, em Atos 18, versículo 8 e capítulo 19, de 18 a 20. Eu quero trazer em destaque aqui Atos 18, 8. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Paulo cita Crispo em 1 aos Coríntios 1,14 como um dos poucos que ele batizou pessoalmente em Corinto. Será que a conversão do presidente da sinagoga era um fato tão impressionante que muitos foram levados à fé por meio dela? Na verdade, trata-se, de forma muito genérica, de habitantes da cidade que haviam ouvido a pregação de Paulo durante todo o tempo e agora se decidiam em favor de Jesus. Vale lembrar que o verbo evangelizar é frequentemente empregado para descrever a divulgação do Evangelho e que todo crente é obrigado a testificar de Cristo e de suas boas novas, conforme 1 Coríntios 9,16, uma vez que recebemos o poder do Espírito Santo para testemunhar do Evangelho, conforme Atos 1,8. Resumindo o dom de evangelista, o evangelista tem a marca da paixão pelas almas. Deus coloca diante de todos oportunidades para evangelizar. Isso significa que todos têm esse dom de evangelizar? Será? Bem, o crente que não desenvolve esse dom está deixando de cumprir sua missão. E com isso vamos nós para mais um dom. O dom de pastores. Queridos, os pastores, ao meu ver, são aqueles a quem se confia a responsabilidade de um rebanho particular. Não faço objeção a que recebam um título de mestres, desde que compreendamos que existe outra classe de doutores que superintendem tanto a educação de pastores quanto a instrução de toda a igreja. É possível que um homem seja ao mesmo tempo pastor e mestre, mas os deveres são diferentes. Pastores são os apacentadores do rebanho, são aqueles que cuidam e velam pela igreja que Deus comprou com seu sangue, o sangue de Cristo, conforme Atos 20, 28 e Hebreus 13, 17. São aqueles que vão procurar ovelha perdida. São os que alimentam o rebanho, instruindo-os na palavra da verdade. O dom de pastor é caracterizado por alguém que foi capacitado por Deus a ter cuidado especial por vidas. E olha o que nos diz Hebreus 13, 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Depois, fazer o uso da sabedoria pacificadora. Tiago 3,17. Mas a sabedoria que do alto vem é, primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Terceiro, ser ouvinte atencioso e paciente. Tiago 1,19 nos diz, portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Quarto, preencher as condições bíblicas para o exercício do pastorado. 1 Timóteo 3, de 1 a 7, Tito 1, de 5 a 9 e 1 Pedro 5, de 1 a 3, que é o que eu quero destacar agora. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreia o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, não por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes
tornando-vos modelos para o rebanho. Meus amados irmãos, a igreja não é um avião onde o pastor é o piloto. O louvor é a aeromoça e os demais são os passageiros. A igreja está mais para aquelas antigas galés espanholas, inspiradas nas embarcações gregas e romanas, navios a velas que eram também movidos a remo, onde soldados profissionais remavam, e não escravos, como se costuma dizer. Entre os cristãos, a palavra pastor é geralmente preferida para designar ministros ordenados, mas o Novo Testamento também se refere a Jesus Cristo desse modo, em João 10:11, Hebreus 13:20, 1 Pedro 5:4. Sendo assim, ele é o supremo pastor, enquanto os demais são seus subpastores. E que privilégio ser um pastor auxiliar de Jesus. Resumindo o dom de pastores, podemos dizer que o pastor é alguém habilitado por Deus para cuidar, guiar e orientar pessoas. Nem todos podem ser pastores, pois a própria Bíblia estabelece critérios para o exercício dessa função. Aos pastores, Deus dá capacitação específica para o exercício desse ministério. Sigamos então para o último dom, o dom de mestres. Meus irmãos, dos dons que Paulo enumera, somente os dois últimos são de caráter perpétuo, ou seja, pastores e mestres, porquanto Deus adornou a sua igreja com apóstolos, evangelistas e profetas só por algum tempo, exceto que onde a religião se acha sucumbida, aí sim, ele suscita evangelistas à parte da ordem da igreja para restaurar a pureza da doutrina àquela posição que havia se perdido. Sem pastores e mestres, porém, não pode haver nenhum governo da igreja. Temos que reconhecer que, embora todo pastor deva ser um mestre, tendo o dom de ministrar a palavra de Deus ao povo, nem todo mestre cristão é também um pastor. Portanto, consideremos esses dois dons em separado. Os mestres são capacitados pelo Espírito Santo com o dom do ensino. São os que têm grande prazer em ensinar as verdades básicas do Evangelho. São aqueles que interpretam a palavra de Deus e esclarecem com finalidade de que todos cresçam em maturidade. Esse é o propósito. Esclarecer com a finalidade que todos possam crescer em maturidade. A palavra grega usada em Efésios 4:11 significa instrutor. Depois que o evangelho é pregado e as pessoas são convertidas, elas precisam ser ensinadas. Mateus 28:19-20 vai claramente nos falar sobre isso. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. No Novo Testamento existem várias passagens que evidenciam que os cristãos primitivos priorizavam o ensino. Em Atos 13:1, por exemplo, pode ser observado que os mestres aparecem como figuras em destaque na igreja de Antioquia, que, aliás, é citado como um modelo em vários aspectos. Se o próprio Senhor Jesus e a igreja primitiva deram tanta importância ao ensino da palavra de Deus, a igreja dos nossos dias precisa esmerar-se nisso também. Atualmente, devido ao crescimento numérico de evangélicos e das novidades teológicas, por assim dizer, que vem junto com esse crescimento, temos uma enorme carência de mestres da Bíblia aquecidos pelo fogo do Espírito Santo. Então, o nosso grande erro nos é apontado lá em Mateus 22:29, que diz: Respondeu-lhes Jesus: Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. E é bem isso, né, queridos? Por que o dom de ensino é necessário na igreja de hoje? E agora eu respondo. Porque o ensino é necessário após a pregação do Evangelho. Aqueles que se convertem precisam ser alimentados com a palavra de Deus, para poder se desenvolver e não morrer de inanição espiritual. O ensino é necessário para que os crentes aprendam a ser testemunhas fiéis de Jesus. O ensino é de grande necessidade para a nossa época atual, quando existem pessoas ensinando as mais variadas heresias.
Meus amados irmãos, eu concluo o nosso estudo de hoje dizendo que a liderança da igreja é plural. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, conforme Atos 13:1 e capítulo 14:23. Os líderes que devem ter o espírito de servos são os capacitadores. No exercício dos seus ministérios, devem equipar, treinar, fazer florescer o potencial de cada cristão. Enfim, aperfeiçoar os santos para o desempenho do serviço deles, visando a edificação do corpo. Já os santos são realizadores. Isso quer dizer que você e eu, todos nós temos tarefas a realizar. Se você percebe que Deus te chamou à liderança, então gaste-se de modo a ser um marco na edificação dos irmãos. Se você se alegra em servir o corpo de Cristo treinando e descobrindo o potencial dos irmãos, dedique-se com esmero ao seu ministério de treinador e capacitador. Se, entretanto, reconhecer que você é um daqueles que se alegram em realizações e nem tanto em treinar alguém, se você, ao invés de treinar alguém e deixar que ele cumpra o seu ministério, você se alegra mais em poder realizar algo edificante, se você, ao invés de deixar alguém fazer o trabalho, você mesmo sente a maior alegria em executá-lo, então você é um executor, alguém que foi treinado por um capacitador para se envolver totalmente na execução do ministério que Deus lhe deu para o benefício do corpo de Cristo. Meus amados, a igreja madura é aquela que usa todos os recursos que Jesus concedeu a ela para que impactasse o mundo, adorasse o Senhor e edificasse seus irmãos. Todos trabalham, todos cooperam para o amadurecimento do corpo de Cristo. Esse é o desafio e o privilégio de todos nós cristãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e até a próxima oportunidade para mais um estudo abençoado da Palavra de Deus.